Meu amado irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, é um prazer estar de volta. Quando falamos de pregação do Evangelho e da Palavra de Deus, logo somos conhecidos como cristãos, pessoas que vivem dentro de igrejas envolvidas em movimentos evangélicos, o que faz com que nós sejamos indagados porque ofertamos e dizimamos. E muitos estudiosos, eles buscam a forma de saber se isto é certo ou errado. Em algumas vezes buscam até meios fora da Bíblia Sagrada. É porque nós vamos estudar hoje a lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Este é o tema da lição de hoje. Bem-vindos ao canal Lição em Resposta. O resumo da lição 7 vai começar agora mesmo. Ok, queridos, estamos de volta para fazermos mais um resumo da lição da Escola Dominical. Eu já quero aqui pedir desculpa pelo tempo em que estive ausente. Nos submetemos a um procedimento cirúrgico e então eu tive que passar por um longo repouso. Tendo em vista que já no próximo mês vamos voltar novamente para então fazer um óculos, pois nós não estamos enxergando da maneira normal. Nós já vamos entrar aqui no textuário da lição, que está inserido no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. É um versículo bem conhecido, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramarei vós uma bênção tal, que dela vos advenha uma maior abastança. A verdade prática fala: a entrega dos dízimos e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. A leitura bíblica em classe está inserida no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 7 até o 12. Como costumeiramente fazemos, vamos ler apenas o versículo 7, que diz: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? No livro do Gênesis, no capítulo 14, no versículo 20, foi a primeira vez onde alguém devolveu o dízimo de tudo, como diz o texto do Gênesis. Então, Abraão, por sua vez, havia ido recuperar Ló, que estava na cidade de Sodoma e Gomorra, preso. Então, houve uma grande batalha e Deus deu vitória a Abraão, caso que foi visitado por Melquisedeque, rei de Salém, e no caso aí, rei de justiça, Melquisedeque, o rei de paz. Então, Abraão deu os dízimos de tudo quanto possuía, os despojos daquela batalha. A palavra dízimo, ela vem do hebraico, a palavra maasé ou isaron, no caso, que quer dizer 10ª parte. Então aí havia já uma simbologia já para os dias futuros dos tempos levíticos. Então, no tempo levítico, houve sim um tempo em que as pessoas, eles davam as ofertas e também dizimavam. Só que o tempo foi passando e já no livro do profeta Malaquias, as tribos de Israel, elas estão desviadas, visto que também já não existia mais templo, etc. e tal. Então aqui acontece que nós já temos a razão do dízimo, no caso, aparentemente, não existe mais. Por quê? Porque isso era para sustentar o ministério sacerdotal levítico. Como já não existia mais o ministério sacerdotal levítico, então já não havia a necessidade de dizimar. Só que Deus, ele fala no versículo 7 do capítulo 3 de Malaquias que o povo de Israel estava desviado. Desta forma, nós já podemos entender que o dízimo, ele é um parâmetro estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento, pelo menos no Antigo Testamento. Então a gente já vem agora para o Novo Testamento. Nós vamos ver o texto em Hebreus, no capítulo 7, o versículo 14, que diz assim: visto ser manifesto que
nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Versículo 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantasse de outro sacerdote. Logo, aqui nós podemos entender que o ministério sacerdotal de Jesus é um ministério eterno. E este ministério ele é de acordo com a ordem de Melquisedeque, que recebeu os dízimos de Abraão. Ora, uma ilustração de Abraão, o pai da fé, isto quer dizer o pai de todos os crentes, na ilustração de Melquisedeque, que este seria um sumo sacerdote, no caso, Jesus, o sumo sacerdote que permanece eternamente. Jesus ele veio da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Agora, muito bem, algumas pessoas, hoje em dia, muitos expositores, por terem divergências de ideias a respeito do dízimo, uns admitem que o dízimo realmente vale para os dias atuais. Outros, para não perder a sua autoridade e o amor daqueles que assim compactuam com a mesma ideia de que você pode dizimar se quiser, e se não quiser você não pode dizimar, porque Deus não vai fazer diferença. Para Deus nada faz diferença com relação a esse assunto. Isto é a opinião de pessoas, na minha insignificante opinião, daqueles que não querem perder a sua plateia, o seu público. Porém, amados, a nossa regra é bíblica. Nós não podemos fugir da Bíblia, como Jesus mesmo disse, que ninguém pode acrescentar ou retirar. Mas algumas pessoas dizem, por se levantarem contra a questão do dízimo nos dias atuais, dizem que os dízimos naquele tempo eram somente das colheitas. Ora, Deus não está preso ao tempo e nem também à minha condição humana. Deus não está preso à época ou estações climáticas ou estações do ano, assim queira você entender. Não, Deus ele age sempre na época que ele deseja, no momento oportuno, onde nós, na nossa sociedade hoje, com muita tecnologia, com muitos meios e muitas outras formas de adquirir recursos, Deus ele também age nos dias atuais. E pasme, a questão do avanço científico e tecnológico, as pessoas estão recorrendo mais aos seus esforços próprios e não recorrendo, assim, à providência divina. Certo é que nós devemos sim buscar fazer aquilo que nos compete fazer, e a parte de Deus compete a Deus, porém nós nunca devemos perder a fé. Isto é notório nos dias atuais. Então muitas pessoas dizem que o dízimo era para os tempos antigos. Entrando no ponto agora, Novo Testamento, Igreja de Cristo, se Jesus é da ordem de Melquisedeque, logo se percebe que o Senhor Jesus, ele instituiu a sua igreja. A igreja não é uma instituição humana formada, no caso, estabelecida humanamente. Não, esta ordem da igreja, a igreja foi estabelecida, fundada por Jesus. Não é uma instituição na visão de homens, de maneira nenhuma. Esta visão estava no coração de Deus e é uma instituição fundada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, certo? Logo assim, sendo um órgão, um organismo vivo, sustentado não por meio governamental, é necessário que aqueles que fazem parte deste reino, eles sustentem esta obra, visto que Deus ele também promete nos abençoar, promete nos salvar. A ordem na esfera da bênção, seja na bênção material e espiritual, somos prósperos. Pode até ser que por algum momento da sua vida você tenha andado descalço, você tenha ido para o culto com a mesma roupa diversas vezes,
mas a sua vida, a espiritualidade, ela sempre estava em alta. E em tempos futuros, essa situação foi revertida porque Deus abençoou, certo? Passamos por dificuldades, mas os dízimos, eles são sim necessários para a sustentação da obra de Deus. Com ela se faz pagamento de contas, se faz pagamento de funcionários, manda-se a sustentabilidade para missionários que estão além fronteiras do nosso país e entre outras coisas mais. Porém, eu entendo a revolta daqueles que são contra os dízimos e assim fazem seminários e também eles até mesmo se posicionam veementemente dizendo que os dízimos não existem mais. Mas por quê? Atos capítulo 20, versículo 29 nos diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, amados, veja bem, hoje, nos dias atuais, na sociedade contemporânea em que vivemos, no segmento cristão, muitos têm se aproveitado desta liberdade religiosa para se promoverem. Como? Aqueles que têm uma visão empreendedora, aqueles que são empreendedores, eles veem que uma forma fácil de ganhar dinheiro é por meio da fé. E então, ele pega uma pessoa que tem já o conhecimento da fé e que um dia deseja trabalhar na obra de Deus. Então, eles vê essa pessoa e aí está a oportunidade, tanto para ele como empreendedor, como para o outro, pessoa missionária que deseja atuar na obra de Deus como um pastor. Então, essa pessoa recebe o convite para que então seja fundado um ministério. Logo então, esta pessoa vai trabalhar na obra de Deus, enquanto o seu presidente, que ele não é pastor, ele simplesmente é um lobo, um devorador que se introduziu no meio do rebanho e agora ele é sustentado pela igreja e desta forma ele inventa 1001 maneiras de arrancar dinheiro das pessoas. Isto é um erro, isto é errado, Deus vai cobrar sim. Porém, por causa destes, nem tudo tem que ser generalizado. Não, existe ainda ministérios corretos, ministérios que têm uma responsabilidade de atuar no reino de Deus e assim organizar bem as coisas para a salvação daqueles que ainda hão de se salvar. E também quero dizer que tem que haver as obras sociais. Na igreja primitiva, os apóstolos, eles recebiam os dízimos, as ofertas de tudo quanto a igreja trazia e assim ninguém tinha necessidade de nada. Todos eram supridos de uma forma espiritual e também material. Então, dessa forma, todos eram abençoados, a igreja permanecia de pé, não era sustentada pelo governo, ninguém, certo, de fora ajudava, mas os cristãos era quem sustentava a obra de Deus e esta sobrevive até hoje. Por quê? Porque quem fundou foi Cristo e Deus é quem sustenta a sua igreja. Deus é quem nos dá o trabalho, Deus é quem nos dá a força, a capacidade e a saúde para trabalharmos e assim darmos a 10ª parte que devemos dar ao Senhor. Certo, amados? Então ficamos por aqui. Pedimos para que você, na próxima semana, se assim Deus permitir, esteja conosco novamente para nós fazermos mais um resumo da lição da escola dominical. Muito obrigado, em nome de Jesus.